Certo. Bom dia, galerinha. Vamos dar início à nossa aula de educação à distância. Não sei se a imagem aqui vai ficar tão boa por conta da câmera, porque eu estou gravando à noite, mas vamos tentar fazer o possível, ok? Vamos dar continuidade. A gente já abordou as questões iniciais da educação à distância na primeira aula e na segunda a gente fez as abordagens, as apresentações das pesquisas que vocês fizeram sobre a educação à distância e os meios digitais que exploram essa, essa metodologia, essa modalidade de educação, certo? Eu vou colocar aqui a página para ficar melhor tanto para mim como para vocês. Vamos lá. A gente falou muito de educação à distância nas primeiras aulas. Mas primeiro, vamos ver o conceito de educação. O que é educação? O que é educação? Na nossa Lei Maior da Educação, que é a LDB, podemos ver que a educação ela pode ser vista em sentido amplo e podemos ver ela em sentido estrito. Sentido amplo é quando acontece em vários locais, acontece em qualquer lugar e não só na escola. Por exemplo, acontece na família, acontece na igreja, acontece no supermercado e etc. Já em sentido estrito, ela vai acontecer aonde? Ela vai acontecer na escola. Então, a educação ela acontece em dois sentidos. Em sentido amplo e em sentido estrito. Ela acontece tanto na família, na igreja, no supermercado, como também na escola. E nós sabemos também que a educação escolar ela tem dois níveis. Ela tem dois níveis. Educação básica. Educação básica. E também educação superior. Educação superior. Certo. Então, a gente sabe que a educação ela pode ser vista em sentido amplo e em sentido estrito. Ela pode acontecer na família, na igreja, no supermercado e em qualquer outro local, mas também na escola. Sabemos também que a educação ela tem dois níveis, a educação básica e educação superior, certo? Mas além disso, tem várias modalidades de educação. Além dos níveis da educação escolar, tem as várias modalidades de educação. E quais seriam essas modalidades? Será que a educação à distância é uma modalidade de educação? Vamos lá. Então, podemos ver que ela se divide em dois níveis, educação básica e educação superior. A educação básica ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Certo? Dois níveis. A educação básica ela pode ser dividida em educação infantil, ela é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E educação superior. Mas além disso, a gente pode citar as várias modalidades de educação. Como a educação profissional, vou colocar aqui só abreviado para ficar melhor. Educação profissional, a educação de jovens e adultos, que é a EJA, educação especial,
educação especial, educação do campo, educação indígena. Temos também, além dela, temos a educação quilombola. E educação à distância. E educação à distância. Onde é que a educação à distância ela vai ocorrer? A educação à distância, principalmente no momento atual, ela vai acontecer tanto na educação básica como na educação superior. Veja o nosso momento atual que a gente está vivenciando agora. A educação à distância ela está acontecendo na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Então, nesse período de pandemia, a educação à distância ela está acontecendo tanto na educação infantil, no ensino fundamental, como também no ensino médio. Mas, o que seria essa educação à distância? E confirmando ainda que ela está acontecendo aqui também, no ensino superior. Vocês estão tendo acesso nesse momento à educação à distância. Mas o que seria essa educação à distância? O que é educação à distância? Reflita aí tudo que a gente já viu. O que é educação à distância? A gente já viu que ela é uma modalidade. Ela é uma modalidade de educação. Mas o que a gente pode colocar como conceito? O que a gente pode colocar como conceito? O que é educação à distância? O que seria essa educação à distância? Bem, a educação à distância, como a gente já viu, é uma modalidade de educação mediada por tecnologias. É uma educação mediada por tecnologias entre discentes e docentes. Nessa modalidade estão separados espacialmente ou temporalmente, ou seja, fisicamente, mas estão presentes por plataformas, estão presentes por mídias, estão presentes por várias ferramentas tecnológicas. Então, a educação à distância é uma modalidade de educação que é utilizada por meio das tecnologias para passar conhecimento, certo? E qual seria a importância da educação à distância? Por que a educação à distância é importante? Porque é uma ótima opção para estudantes que querem se especializar ou valorizar o seu tempo. Entre elas está a flexibilidade. Uma das importâncias é a flexibilidade entre o local e o horário. Ou seja, o aluno ele pode escolher o melhor horário para ele para se dedicar aos estudos, ou ainda o horário que quiser. Ele pode estudar. Ele pode estudar pela manhã, à noite, à tarde. Ou seja, dos aspectos importantes é realmente a flexibilidade. Tem muita gente que trabalha durante o dia e aí trabalha durante a noite. Tem pessoas que não conseguem fazer, por exemplo, a universidade durante o dia porque trabalha. Ou não pode fazer universidade à noite porque trabalha. Então, uma das importâncias dessa educação é realmente essa flexibilidade. Ele estudando por meios digitais, meios tecnológicos, ele vai poder fazer uma universidade à distância, porque ele vai ter acesso às aulas o horário que for melhor para ele, certo? E aí, como ocorre essa educação à distância? Ela ocorre de forma virtual, em plataformas via internet,
via internet, em que tem esse acesso entre alunos e professores. E aí chamamos essas plataformas de ambientes virtuais, ou simplesmente de AVA, para ficar mais básico. Então, essa educação à distância ela vai ocorrer por meios virtuais, mediante as plataformas via internet. E aí, essa abreviatura aqui que é colocada para essas plataformas, que é o AVA, o famoso AVA. Certo? Mas aí, quais seriam os maiores desafios dessa educação à distância? Quais seriam esses maiores desafios? O que a gente pode colocar como desafios? Podemos colocar como desafios uma mudança de mentalidade. Deixa eu colocar aqui. Uma mudança de mentalidade. O que seria isso? Não é fácil para muitos pegar esse ensino à distância e se submeter a ele. Ou seja, você tem que estar mentalmente preparado para esse tipo de desafio, esse tipo de educação, esse tipo de comprometimento. Então, o primeiro desafio é a mudança mesmo de mentalidade. Pense aí, é você tendo disponível as aulas. Por exemplo, essa aula que está sendo disponibilizada agora. Veja o horário que você está assistindo ela. Você pode muito bem deixar para assistir ela só à noite, ou só de madrugada, ou só amanhã, por vários motivos, né? Mas aí, se você não estiver mentalmente preparado, vai ser só mais uma aula. Vai ser só mais um passatempo. Você tem que estar mentalmente direcionado para esta aula, certo? Outro desafio é o acesso aos meios digitais. Os meios digitais é outro desafio. Tem pessoas que estão conseguindo assistir aula pelo computador, né, normalmente, mas tem outras pessoas que estão se virando para tentar assistir pelo celular. Às vezes o celular não está funcionando muito bem, ou o computador não está funcionando muito bem, ou o volume não está funcionando, está quebrado. Ou seja, meios digitais é um desafio a mais, porque você tem que ter internet e você tem que ter os seus meios digitais. Tem que ter algumas plataformas, tem que ter computadores que disponibilizam a internet e essas plataformas para poder ter acesso. Então, citamos aqui dois desafios: mudança de mentalidade e meios digitais. Outro desafio é falta de investimento. Falta de investimento na educação à distância. Foi uma coisa que foi criada, foi colocada em prática, mas ainda hoje falta investimentos para se transformar a EAD em fatores essenciais, realmente, de fato. Além disso, falta capacitação também. Capacitação de profissionais. Se vocês forem perceber, no atual momento que a gente está vivendo, vários professores foram pegos de surpresa por meio da pandemia. Vários professores teve que se virar nos 30 para poder fazer aula por meio via internet ou via plataforma, educação à distância. Porque a maioria dos professores não estavam preparados para ter aula à distância, e aí teve que se virar nos 30, digamos assim, para poder colocar isso em prática. Tinha vários professores, ou muitos deles, que não tinham nem acesso à internet, ou não tinha sequer um computador em casa, ou um celular que pegasse internet. E aí é uma nova realidade, mas também é um novo aprendizado para os professores também que não tinham essa ferramenta como utilidade. Outro desafio é manter a qualidade do ensino.
as plataformas, essa educação à distância não é a mesma coisa que educação presencial. É uma coisa diferente. É uma coisa diferente, é uma coisa inovadora. E aí, para ter a atenção dos alunos, tem que ser uma coisa realmente que chame a atenção. Ou seja, tem que ser aulas que mantenham a qualidade do ensino, certo? Vamos lá. E aí, quais são as principais características dessa educação à distância? Quais são as principais características? Deixa eu tomar uma água aqui. Quais são as principais características? Vamos lá. Flexibilidade, como a gente já falou. Flexibilidade. Inovação. Então, podemos citar como características também comodidade. E em outros termos também como economia. Então, são várias características. Flexibilidade, inovação, comodidade e economia. Certo? A educação à distância ela é flexível porque o aluno tem a liberdade de assistir suas aulas quando, onde, por quê e por qual plataforma achar melhor. Certo? Inovação porque é algo que até então não tinha tanto acesso, comodidade, vai estar assistindo de qualquer lugar, e economia por fatores que você vai estar assistindo em casa. Você não vai precisar sair de casa para ter sua aula em formato EAD, certo? Vamos lá. E qual a importância da educação à distância no Brasil? Por que a educação à distância é importante? Qual é essa importância? Primeiro, porque é uma quebra de paradigma ou quebra de barreiras. É uma quebra de barreiras porque as pessoas elas podem assistir ou estar dentro de uma sala de aula por vários meios disponíveis. Por exemplo, vocês estão tendo acesso a essa aula por um link disponibilizado. Tem pessoas em vários locais, pode ter pessoas em São Paulo, em Brasília, no Piauí, no Maranhão, mas todos têm acesso por meio de links, por meios digitais. Olha, é por meio da educação à distância que pessoas em qualquer localidade e dentro do tempo disponível, individualmente, podem acessar conteúdos das mais diversas áreas e ampliar os seus conhecimentos e habilidades. Ou seja, é uma quebra de barreiras, é uma quebra de paradigmas. Está levando a educação à distância em vários locais, em várias cidades, em vários estados, ou seja, geral, pode ser disponibilizado para o mundo essa aula. E aí quem é que pode ter acesso? Quem pode ter acesso à educação à distância? Todos com as qualificações necessárias. Por exemplo, quem pode ter acesso? O ensino médio, as pessoas do ensino médio, se for colocado as TVs digitais, as plataformas virtuais para a educação no ensino médio, eles vão ter acesso. Se quiser colocar para o ensino fundamental, também eles podem ter acesso. E agora, até a educação infantil está tendo acesso a essa modalidade de ensino. E também podemos citar a educação superior e os cursos técnicos, principalmente, que é um dos maiores em educação à distância. E aí a gente podemos citar algumas vantagens
Mas antes de citar essas vantagens, a gente vai colocar um pequeno vídeo que fala sobre a educação à distância. Vamos lá, eu vou colocar aqui, aí vocês assistem, depois a gente continua. Deixa eu ver aqui. Certo. Educação à distância. Cada vez mais pessoas estão conectadas, ligadas a essa modalidade de ensino. Uma tendência que vem revolucionando o jeito de ensinar e de aprender no Brasil e no mundo. Os professores precisam se reinventar. Esse é um caminho mais curto para a democratização da educação. Essas e outras reflexões no NBR Entrevista, que começa agora. Conversa com a gente hoje é o professor Sérgio Freitas, diretor do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Muito bem-vindo ao NBR Entrevista, professor. Olá, Ana. É muito bom estar aqui com vocês. Bom, professor, não tem como a gente falar hoje de educação sem levar em consideração o ensino à distância, né? Uma modalidade que tem atraído cada vez mais pessoas de todo o Brasil, de todas as idades. E para a gente ter uma ideia de como está esse cenário, antes da gente começar aqui nosso bate-papo, a gente vai mostrar para quem está nos assistindo um raio-x do famoso EAD, ensino à distância. Dá uma olhada. Segundo o INEP, quase 1.500.000 matrículas foram feitas na modalidade à distância. O censo também aponta que pouco mais de 8 milhões de estudantes foram matriculados na rede de ensino superior em 2016, um aumento de praticamente 63% nos últimos 10 anos. As universidades privadas ainda correspondem ao maior número de alunos matriculados, cerca de 76%. Já as instituições de ensino público registram quase 25%. Os dados apontam que a rede federal foi a que mais cresceu na última década, um aumento de 105,8%. Eu acho que a melhora da infraestrutura, as condições de oferta de vagas na rede pública, de um lado, por outro lado, evidentemente que a oferta de vagas na área privada, ela está marcada também com relação à crise econômica vivenciada, que limitou muito que jovens pudessem buscar matrículas nas universidades e instituições privadas de ensino, priorizando as instituições públicas, principalmente as universidades federais. Elaborado anualmente, esse documento é como um raio-x do ensino superior no Brasil, um importante guia para a criação de políticas públicas que podem ajudar estudantes, professores, famílias, instituições de ensino e o governo federal. A gente precisa priorizar a reforma do ensino médio e a motivação para que mais jovens se dirijam à educação superior, utilizando mecanismos como, por exemplo, o FIES para instituições privadas de educação e melhorando a oferta e ampliando de vagas nas universidades federais. Então, professor, um salto exponencial, né? A gente tem aqui dados do Ministério da Educação de 5.000 matrículas lá no início, em 2001, para quase 1,5 milhão em 2016. Muita gente, né? A que se deve esse fenômeno? Eu acho que é uma tendência natural das pessoas, né, nesse mundo atual, né, em que as pessoas tendem a buscar se capacitar, aprender mais nos mais diversos ambientes, né? Então, esse processo do uso da tecnologia se tornou algo natural na vida das pessoas. Então, buscar por educação à distância, que é um processo na qual você consegue aprender em um lugar e um tempo diferente, se tornou uma opção para a maioria das pessoas. Uma opção viável. Uma opção viável para a maioria das pessoas. Que vantagens a gente pode destacar aqui para o aluno? Mais comodidade, não precisa sair de casa, por exemplo, mais economia para o aluno? Com certeza, né? Ele pode encaixar melhor os tempos nos quais ele está fazendo outras atividades, né? Ele consegue, na famosa atemporalidade, né, estudar no momento em que ele se sente melhor para o estudo, né? Quando ele se sente melhor para o estudo, é aquele momento que você rende mais. Você deve observar que algumas pessoas gostam de estudar de manhã, outras gostam de estudar de tarde. Outras de madrugada. De madrugada. Então, se você pode estudar no melhor tempo seu, com certeza você vai ter um melhor rendimento. Outro fato é estar de qualquer lugar. Porque às vezes você está no ônibus e você pode
abrir o seu mobile, o seu smartphone e naquele momento ver um vídeo, estudar uma palestra, estudar um conteúdo, fazer um exercício, né? Então você consegue ganhar tempo e espaço. E tempo é dinheiro também, né, professor? Com certeza. Agora, com essa grande procura cada vez maior pela educação à distância, a gente pode dizer que também é uma forma de democratizar a educação? A democratização da educação parte justamente quando você consegue oferecer uma educação de qualidade em qualquer espaço onde as pessoas estejam, né? A educação à distância hoje, através dos meios de comunicação, ela consegue chegar nos rincões mais longínquos do país. Então, nesse sentido, com certeza, é uma democratização sim, e permite que qualquer um, em qualquer parte, não só do país, como em qualquer parte do mundo, possa estudar, se qualificar, melhorar o seu entendimento, enfim, progredir na vida, né? Hoje, quase 1 em cada 5 universitários brasileiros, segundo o Ministério da Educação, estudam por essa modalidade. Mas cursos de pós-graduação também são muito oferecidos e procurados, não é, professor? Nós temos uma procura em especial por cursos de lato sensu, né? Por quê? Porque a pessoa, muitas das vezes, o aluno já fez, se capacitou anteriormente num curso presencial e agora, durante o trabalho dele, ele quer evoluir, quer melhorar o seu processo de aprendizagem e conseguir novos patamares. E ele precisa, de novo, retornando à nossa questão, ele precisa estar num local e num tempo adequado para que ele esteja trabalhando e ao mesmo tempo se capacitando. Aí nós percebemos que os cursos, por exemplo, lato sensu, tem uma procura muito grande justamente porque ele oferece as duas coisas, a capacitação de qualidade e oferece ao mesmo tempo a disponibilidade de tempo e horário à medida que o aluno pode dispor. E também já existe a oferta de cursos de mestrado, doutorado, ou seja, pós-graduação stricto sensu? A stricto sensu no país, né? Mas nós já vemos surgir as primeiras iniciativas, né, de cursos em rede, né, observando que dependendo da área na qual o curso está sendo proposto, né, nós podemos tranquilamente termos cursos stricto sensu à distância. Se você consegue fazer as disciplinas à distância e se hoje você consegue fazer orientação via Skype, via uma série de coisas onde você pode se reunir muito mais facilmente com o seu aluno, com o seu orientando à distância, o stricto sensu é um pulo para que isso seja também o próximo passo a ser abarcado. E, professor, as universidades públicas também estão entrando nesse circuito, né? Um exemplo é o CEAD, o Centro de Educação à Distância que o senhor dirige na Universidade de Brasília. Conta pra gente, a Universidade de Brasília foi pioneira nesse sistema de educação à distância? Como funciona? Nós temos que recapitular aqui Darcy Ribeiro, né? Então, quando nós olhamos para o primeiro projeto político institucional da Universidade de Brasília, lá na década de 60, nós observamos que Darcy Ribeiro já colocou os fundamentos da EAD dentro da UNB. Quais foram esses fundamentos? No momento, ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, ele falava de radiodifusão, que interessante, né? Mas ele já via a universidade além do próprio cenário físico. Mais recentemente, né, já na década de 80, final da década de 80 e 90, surge o CEAD com uma proposta, o Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília, com a proposta de levar isso através do ensino, envio de materiais, etc. Até que na década de 90, os primeiros cursos, já desfrutando de uma internet comercial que surgiu no início da década de 90 e que se popularizou ao final da década de 90, nós tivemos os primeiros cursos de especialização à distância, inclusive com parcerias com universidades fora do país na formação de pessoas. Interessante o senhor citar, então, o Darcy Ribeiro, porque nós estamos exatamente aqui na biblioteca do Memorial Darcy Ribeiro, no coração da UNB. Ele, de fato, foi um visionário? Com certeza. Darcy Ribeiro, Anísio Teixeira foram dois grandes visionários e que nós deveríamos muito olhar para aquilo que eles propuseram para a universidade. E hoje, para a gente ter uma ideia, quantas matrículas atuais tem no Centro de Educação à Distância da UNB? A ideia é aumentar a oferta de cursos? Nesse momento, considerando os cursos de graduação à distância e os cursos de especialização à distância que a Universidade de Brasília, através do CEAD, oferece à comunidade, nós temos aproximadamente 2.500 matrículas em execução nesse momento.
E além da UNB, é uma tendência no país inteiro, né? Outras universidades federais estão também oferecendo cursos à distância? Muitas, né? Todas as grandes universidades federais já contam com mais de 10 anos de oferta de cursos à distância, né? Nos mais variados cursos de graduação, nas mais variadas especializações encontradas, né? Mas sempre com o direcionamento do uso da tecnologia para aproximar o ensino de qualidade ao público que está distante. E professor, por que existe a preferência por cursos de licenciatura, como a gente vê nos dados, né? Eles lideram o número de matrículas. O governo federal tem incentivado fortemente as licenciaturas no ensino nas universidades públicas em função da necessidade de formarmos cada vez mais professores para o país, né? Nós temos professores altamente capacitados, tanto no ensino público, no ensino fundamental quanto no ensino médio, é de fundamental importância e estratégico na capacitação de uma nação igual ao Brasil. E as mulheres também são maioria, de acordo com os dados do MEC, na escolha por cursos à distância. O senhor acredita que o fato de ter que conciliar as famosas muitas jornadas, como trabalho, maternidade, contribui para que elas escolham esse caminho, maior comodidade, se encaixa melhor na rotina das mulheres o curso à distância? Com certeza, né? Como nós havíamos dito, não só pelo processo de democratização, mas também pelas características atemporais e espaciais da própria AD, oferece uma oportunidade única para qualquer pessoa que tenha dificuldade em encaixar os horários de estudo. E nesse sentido, as mulheres que têm uma tarefa dupla, uma jornada dupla, como mãe e hoje em dia como um trabalhador, é ótimo para elas. Então, e o próprio setor público também tem muita oferta de cursos à distância. A gente vê aí oferta de ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do Turismo, até a polícia faz muitos cursos à distância. Na sua opinião, também é uma forma importante de reciclagem, de capacitação dos gestores públicos? Não só dos gestores, mas também de todos os servidores públicos, né? Essa gama de oportunidades que a gente pode ter de cursos de capacitação oferece duas vantagens. Hoje em dia, o gestor ele pode encaminhar seus servidores a serem capacitados tranquilamente, até durante o seu horário de expediente, reservando um espaço, sem necessidade de deslocamento, sem a necessidade de maiores custos, o que proporciona a economia de recursos públicos. E ao mesmo tempo, você observa que há uma gama enorme de opções de cursos surgindo, desde os cursos MOOCs, que são aqueles cursos menorzinhos, ofertados de forma individual, até os cursos assistidos, na qual o aluno pode interagir com o tutor. E essa gama enorme ofertada permite que o servidor escolha o que ele quer fazer. Então ele vai estar feliz escolhendo o que ele pode fazer e ainda sem a necessidade de sair e pedir licença, algo do seu emprego. Ou seja, é unir o melhor de dois mundos, no meu entendimento. Agora, saindo aqui do Brasil, a gente vê muita oferta de pós-graduações internacionais totalmente à distância, ou até mesmo aquele estilo sanduíche, em que metade do curso é no país de origem e metade no país que oferta essa pós-graduação. A gente pode dizer, então, que a educação à distância é uma tendência mundial, professor? É uma tendência mundial, porque nós observamos cada vez mais que as gerações que estão vindo, as gerações X, Y e Z, né, todas aquelas que nós encontramos, elas são nativos digitais. Então, hoje em dia, você aprender através do uso da tecnologia, ela é algo natural. E isso vale não só para um curso de graduação, mas também para os cursos de pós-graduação estrito sensu. Mais ainda, nós observamos que hoje em dia você, através dessa internacionalização que você citou, você não precisa mais ir para um país para estudar línguas, por exemplo. Você pode estudar à distância com nativos. Você não precisa ir para aquele país, muitas das vezes, para ser orientado por uma pessoa, de um doutor, por exemplo, uma sumidade mundial, porque você pode conversar com ela desde que ela se disponibilize o tempo. Então, olha só o quanto o mundo se tornou pequeno e o quanto as oportunidades cresceram ao ver esse mundo através da EAD. Encurtando as distâncias, literalmente. Encurtando as distâncias, com certeza. Agora a gente vai precisar ir para um breve intervalo, mas na volta vamos falar sobre as novas regras do Ministério da Educação que facilitam a oferta do ensino à distância no país. A gente volta já já, não sai daí.
Estamos de volta com o NBR Entrevista, hoje conversando com o professor Sérgio Freitas, que é diretor do Centro de Educação à Distância da Universidade de Brasília. Bom, professor, a gente viu que essa é uma modalidade que veio para ficar e esse ano o MEC apresentou uma nova regulamentação que prevê mais liberdade para as instituições abrirem, criarem cursos à distância. Mas a gente vai ver mais detalhes antes da gente comentar na reportagem da TV NBR. Acompanhe com a gente. Com o tempo disputado entre o trabalho, a maternidade e as obrigações domésticas, Helena viu na educação à distância o melhor caminho para o curso superior. Decisão que exigiu disciplina, organização e quebra de preconceitos. Os alunos que participam dos fóruns, que estão fazendo faculdade à distância porque querem mesmo estudar, precisam estudar e de repente acreditaram numa outra proposta que é esse ensino à distância. Cada vez mais estudantes estão optando por fazer um curso superior fora das quatro paredes de uma sala de aula. O Censo da Educação Superior, feito pelo INEP, mostra que a oferta de cursos à distância cresce 10% ao ano desde 2010 e o número de alunos matriculados nesta modalidade cresceu 50% de 2010 para 2015. Agora, o Ministério da Educação regulamentou o ensino à distância, ampliando possibilidades e facilitando o caminho para que mais cursos sejam oferecidos. As instituições agora estarão mais independentes para criar os seus polos e, ao mesmo tempo, ofertar a educação à distância em locais que não existem. Entre as principais mudanças trazidas pelo decreto está a permissão para que as instituições de ensino superior montem polos EAD sem a necessidade de autorização específica do Ministério da Educação. As instituições também poderão oferecer exclusivamente cursos à distância, sem precisar oferecer simultaneamente cursos presenciais. Zeli está à frente da Diretoria de Ensino à Distância de um centro universitário de Brasília. A instituição tem 2.000 alunos na EAD e 15 mil estudantes que fazem o curso presencial. Com o decreto do MEC, ela acredita que mais pessoas terão acesso à educação superior pelo caminho do ensino à distância. Inclusive, ele credencia as instituições federais por 5 anos. Então, as instituições federais estão tendo agora também a oportunidade de ofertar cursos na modalidade à distância. Então, essa regulamentação traz várias questões, né? Prevê também, por exemplo, o ensino à distância para o ensino fundamental em situações específicas, como para alunos em privação de liberdade, e também oferta de ensino médio. Na sua opinião, essas medidas são importantes, professor? Nós observamos que essa geração nativamente digital, ela quer aprender dessa forma, ela vai aprender dessa forma, né? E ela pressiona para que isso aconteça, né? Nós vamos observar a partir da implantação dessa regulamentação nova do MEC que, na minha opinião, os índices, os indicadores de melhoria do ensino vão aumentar. Vão aumentar justamente porque o aluno aprende melhor assim. É importante a gente, então, ressaltar que a educação à distância não está restrita ao ensino superior, mas também a outros níveis de ensino nessas situações específicas. Com certeza, né? Eu acho que qualquer pessoa que esteja aprendendo e qualquer pessoa que consiga interagir com a tecnologia hoje, ela está apta, se assim nós podemos dizer, a aprender através da educação à distância. Agora existe uma meta, a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é de elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior no país para 50%. Hoje essa taxa está ali um pouco acima dos 30%, isso até 2024. O ensino à distância, então, seria um dos caminhos para atingir essa meta, esse alvo? Nós entendemos que sim, em função da possibilidade da democratização da EAD, de você buscar outros elementos e buscar outros alunos que antes não podiam estar dentro da universidade, não podiam estar dentro do ensino médio, inclusive, por diversas questões de distância e questões temporais também, como nós já dissemos. Então, esse novo público, ou melhor, esse público que estava privado de ter acesso à educação e com qualidade, né, agora tem a oportunidade de ter acesso à educação no seu próprio tempo, no seu próprio espaço. A tendência é crescer visando atingir esse número de matrículas. O quanto vai ser, nós não sabemos dizer.
A EAD também é uma forma de baratear os cursos. Conta pra gente, porque uma instituição presencial precisa ali investir em muitos recursos humanos, né? Salas de aula, equipamentos. Qual a diferença de gastos e investimentos para um curso à distância? Acaba barateando a matrícula e as mensalidades para o aluno? Bom, isso é altamente questionável. Eu acho que muitas das instituições de ensino, em especial superiores, que estão trabalhando com a EAD, têm feito as contas nesse momento. Se por um lado nós não temos mais a sala de aula física, se por um lado nós não temos mais a necessidade de uma série de quesitos, e muitas das vezes as bibliotecas passam a ser virtuais, nós temos a necessidade da tecnologia, nós temos necessidade de software, nós temos a necessidade de pessoal especializado para o desenvolvimento de conteúdos que sejam intuitivos e acessíveis às pessoas que estão aprendendo. Então, essa avaliação do custo, da diferença do custo, nós não podemos afirmar que é muito mais barato. A nossa sensação é que é mais barato, mas o quanto ainda está em avaliação. Como o interessado num curso à distância deve tomar cuidados para não entrar numa fria, para não escolher um curso que não tenha, por exemplo, credenciamento junto ao Ministério da Educação? Que tipo de cuidado esse estudante precisa tomar na escolha? Os cuidados básicos que ele tomaria com qualquer curso de graduação ofertados e credenciados pelo MEC. Ele deve ir à página do MEC, consultar o credenciamento primeiro da instituição que oferta um curso à distância, para saber se essa instituição de ensino superior está credenciada na oferta de ensino superior à distância. A segunda coisa, especificamente verificar se o curso que ela tenciona fazer já foi avaliado pelo MEC, se já foi autorizado, reconhecido pelo MEC, e depois verificar os indicadores ofertados para esse curso. Os 3 indicadores são o indicador que é chamado IGC, que mede o quanto a instituição tem excelência na oferta dos seus cursos, presenciais ou à distância, então independente sobre isso. A segunda coisa mais específica com relação ao curso a qual a pessoa deseja fazer, verificando como foi a avaliação estrutural feita pelo INEP com relação àquele curso, através de avaliadores em loco que são enviados para avaliar aquele curso durante os processos de autorização e reconhecimento. E, finalmente, o Exame Nacional de Desempenho Escolar, que é a prova realizada com os alunos que concluíram o curso e que todos eles, seja à distância, seja presencial, realizam a mesma prova ao final do seu curso. Ou seja, mesmo que tenha sido facilitada a entrada de novas universidades na oferta de cursos à distância, elas não estão ali isentas às avaliações do MEC. Não, todas devem passar periodicamente. O INEP, que é responsável por isso, e o MEC, através da sua Secretaria de Avaliação, avalia periodicamente, de 3 em 3 anos, os cursos através do ENAD, do Exame Nacional de Desempenho Escolar, e periodicamente aquelas instituições que têm avaliação em loco para verificar as condições de oferta de um dado curso. Professor, agora falando de um ponto que é muito debatido, ainda existe um certo preconceito em relação à qualidade dos cursos à distância. Alguns educadores defendem, por exemplo, que existem disciplinas impossíveis de serem ministradas à distância. Qual a sua opinião sobre isso? Ana, eu vou separar a sua pergunta em 2 respostas. A primeira com relação à qualidade da EAD. Nós verificamos que a qualidade da EAD é tão igual ou melhor do que os cursos presenciais. Então nós não podemos dizer que o curso tem uma qualidade inferior que um curso presencial. A prova, o ENAD, mostra isso. Então nós não podemos olhar e simplesmente dizer que a qualidade é inferior. Apesar de você realmente ter dito isso acontecer, que as pessoas elas têm vou chamar de um pré-conceito, Então elas têm uma conceituação anterior que é de menor qualidade, o que não se verifica na realidade. A segunda parte da resposta tem a ver justamente com alguns cursos e algumas disciplinas que realmente não são possíveis, no meu entendimento, de serem feitas à distância. Então eu vou pegar um exemplo bem simples de um curso que não é ofertado ainda no Brasil, que é um curso de medicina à distância. Um dos laboratórios, que seria de anatomia, em função da necessidade de treinamento do aluno, estou citando apenas um deles, a necessidade de capacitação daquele aluno,
com certeza, dificilmente nós encontramos tecnologia que possa substituir esse treinamento nesse momento. Ou seja, mesmo num futuro não muito distante, as duas modalidades vão coexistir, a presencial e a não presencial. Isso sim é uma tendência. Dentro em breve, nós não teremos mais essa distinção, mesmo no presencial, daquilo que nós chamamos de presencial ou distância. A tendência é que nós tenhamos uma metodologia, a metodologia prevista para uma disciplina, na qual o aluno do presencial, ele pode estudar à distância e com um grande aproveitamento. Isso, inclusive, já é previsto por portaria do MEC. Então, nós encontramos a possibilidade, agora, por legislação, que até 20% da carga horária dos cursos presenciais sejam ofertados à distância. E isso é fundamental para a aproximação da modalidade e fundamental para que isso aconteça, né? Que nós tenhamos no futuro simplesmente educação. E se é a distância ou presencial, é um detalhe daquele momento, é um detalhe da necessidade do professor e do curso, somente isso. Seria um ambiente híbrido ali de aprendizagem. Ambiente híbrido na qual o aluno vai aprender da melhor maneira possível. E uma curiosidade, professor, é que alunos que moram do lado da universidade preferem a educação não presencial, não necessariamente seria à distância. Isso é muito interessante, Ana, porque quando nós falamos à distância, nós pensamos na EAD, a gente sempre falou de algo à distância. E hoje a tecnologia nos mostra que, na verdade, o que nós queremos é algo não presencial. Então, o não presencial é simplesmente você não estar necessariamente ligado, indo para algum local fazer algo, né? E obrigatoriamente num determinado horário para fazer algo. Então, nós podemos dizer que a tendência da EAD é se tornar não presencial. Se ela é não presencial a 10 quilômetros ou não presencial de um continente inteiro, a tecnologia nos aproxima e tanto faz. Agora, diante de tudo que a gente conversou aqui, é possível dizer que a educação à distância está mais próxima do que a gente imagina, fazendo um trocadilho, né? Na verdade, ela está no seu bolso, basta abrir o seu celular. Bom, professor, daria para fazer N perguntas, muito mais questões interessantes sobre esse tema, mas infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Eu agradeço sua participação aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, Ana. É muito bom estar aqui com vocês. E até a próxima. Certo. Galerinha, então para não ficar um vídeo muito grande, a gente vai parar por aqui. E aí na volta a gente volta já comentando sobre o vídeo e as demais coisas, ok? Certo, até o próximo bloco.